Então, vamos a alguns exemplos para nós entendermos melhor como funciona, porque em palavras fica difícil de entender matemática. Então, vamos praticar, que assim vocês irão entender. Exemplo: decomponha os números abaixo em fatores primos. Letra A, 140. Primeiro, nós iremos anotar aqui em cima os números primos, para nós lembrarmos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. De início, nós iremos trabalhar apenas com esses números aqui. Existem mais, como eu falei agora há pouco, o conjunto dos números primos são infinitos, mas nós iremos trabalhar só com esses números aqui por enquanto. Então, nós vamos decompor o 140 em fatores primos. Segundo o procedimento, o primeiro passo é escrever o número dado à esquerda de uma barra vertical. Então, nós iremos fazer uma barra vertical aqui e iremos escrever o número dado, que no caso é 140, à esquerda da barra vertical. Pronto, escrevi o 140 à esquerda da barra vertical. O segundo passo é dividir esse número pelo menor número primo possível. No nosso caso, o menor número possível é o 2. Só que detalhe, a divisão deve ser exata. Se a divisão não for exata, então não vou dividir ele por 2, vou passar por 3. E se por 3 também não der exato, eu vou passar por 5 e assim sucessivamente. Então, segundo o nosso critério de divisibilidade que nós estudamos aulas passadas, para um número ser divisível por 2, ele deve terminar em número par. Então, como 140 terminou em 0 e 0 é par, então eu já sei que 140 dá de dividir por 2. Então, vamos dividir os 140 por 2. 140 dividido por 2. Então, 1 não dá de dividir por 2 porque é menor, então eu juntei 14. 14 dividido por 2 é 7, porque 2 vezes 7, 14. Passa a barra, menos. 4 menos 4, 0. E 1 menos 1, 0. Eu não vou baixar esse 0 para perto desse restante de 0, porque todos são 0. Se fosse outro número, eu baixaria o 0 para perto dele. Mas como só são 0 aqui, então eu levo esse 0 para cá, para perto do 7. Então, 140 dividido por 2 deu 70. E percebam que a divisão realmente deu exata. O resto é 0. Então, 140 dividido por 2 é 70. Aí o terceiro par diz o seguinte: colocamos o resultado da divisão, no caso 70, abaixo do número anterior. Detalhe, nós devemos colocar o 2 aqui, ó, na frente, que nós iremos dividir o 140 por 2. Aí 140 dividido por 2 deu 70. O resultado eu coloco abaixo do número anterior, então abaixo do 140. Então coloco 70 aqui. Aí o terceiro passo diz o seguinte, o quarto passo: dividimos o novo número, que no caso é o 70, pelo menor número primo possível. Então nós vamos dividir 70 pelo menor número primo desses aqui, ó, é possível. Tem que dar a divisão exata. Então vamos ver se o 70 dá de dividir por 2. Então, para o número ser divisível por 2, ele deve terminar em número par. E o 70 terminou em 0. E 0 é par. Então, 70 também dá de dividir por 2. Então, eu vou dividir o 70 por 2. 70 dividido por 2. 7, como é maior, já dá de dividir por 2. Então, eu vou dividir só o 7. 7 dividido por 2, 3. O mais próximo é o 3, porque 2 vezes 3, 6. Se fosse 2 vezes 4, já daria 8, já passaria de 7. É próximo de 7, só que passaria, e não pode passar. Então, 2 vezes 3, 6. Passa a barra, menos. 7 menos 6, 1. O 0, dessa vez, eu não vou trazer para perto do 3, porque no exemplo anterior, eu não trouxe o 0 para cá, porque o restante dos números era 0. Agora, como o número que tem aqui é 1, então eu posso trazer o 0 para perto do 1. Então, baixo o 0 para perto do 1. Formou o número 10. 10 dividido por 2 é 5. Que 2 vezes 5, 10. Passa a barra, menos. 0 menos 0 é 0. E 1 menos 1, 0. Então, a divisão deu exata. Esse número aqui, esse resultado que deu, eu coloco abaixo do número anterior. Abaixo, esqueci novamente de colocar o 2 aqui, ó. Que eu ia dividir 70 por 2. Então, 70 dividido por 2 deu 35. Então, eu coloco 35 abaixo do número anterior. Então, abaixo do 70. 35 aqui. Agora, eu vou novamente dividir o 35
pelo menor número primo possível. Vamos ver se o 35 dá de dividir por 2. Para o número ser divisível por 2, o último número deve ser par. No caso, 35 termina em 5 e 5 não é par. Então, 35 não dá de dividir por 2. Agora vamos verificar se 35 dá de dividir por 3. Se não deu de dividir por 2, vamos passar para o número 3. 35, para nós sabermos se o número é divisível por 3, basta nós somarmos os algarismos. Lembram disso? Então, do 35, nós iremos somar os algarismos. Então, vou somar aqui o 3 mais 5. 3 mais 5 é igual a 8. Aí nós nos perguntamos, 8 dá de dividir por 3? Não, porque 3 vezes 2 daria 6, daria perto. E 3 vezes 3 daria 9, daria perto, mas passou. Então, não tem nenhum número que o 3 multiplique que dê 8. Então, se eu somei os algarismos, deu um número que não é divisível por 3, então esse número também não é divisível por 3. Então, 35 não é divisível por 3. Então, se não deu de dividir por 2 e não deu de dividir por 3, eu vou passar para o número 5. A regra de divisibilidade do 5 é o seguinte: se o número terminou em 0 ou terminou em 5, já é divisível por 5. E como eu vejo que o número terminou em 5, eu já sei que 35 dá de dividir por 5. Então, 35 dividido por 5, 3 não dá de dividir por 5 porque é menor, então eu junto 35. 35 dividido por 5 é 7, porque 5 vezes 7, 35. Passa a barra, menos. 5 menos 5 é 0 e 3 menos 3 é 0. Então, assim, esqueci novamente de colocar o número aqui. 35 vai ser divisível por 5, então eu coloco o 5 aqui na frente. 35 dividido por 5 deu 7. Coloco o 7 abaixo do último número, que no caso é o 35. Então, botei o 7 aqui abaixo. Então, o 7. O 7 não dá de dividir por 2, não dá de dividir por 3 e não dá de dividir por 5. Por quê? Porque o 7 também é um número primo. É um número primo. Um número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, aqui na frente eu já vou colocar o número 7. Aí agora eu vou dividir 7 dividido por 7. 7 dividido por 7. 7 dividido por 7 é 1, porque 7 vezes 1, 7. Passa a barra, menos 7 menos 7, 0. Então, o resultado eu coloco abaixo do último número. Então, eu vou colocar abaixo do 7. Aí, vamos lembrar do quinto procedimento. O procedimento é repetido até que o número do lado esquerdo da barra seja 1. Então, como já apareceu o número do lado esquerdo foi 1, já é o último número aqui, então já paramos por aqui. A decomposição já terminou. Então, eu posso escrever o 140 da seguinte forma: 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Então, eu escrevi o 140 como um produto, no caso, uma multiplicação de fatores primos. Percebam que todos esses números são primos.